Você dorme, mas acorda cansado? Você tem tido noites de sono que não restauram o seu corpo? Se você passa por esse problema, acompanhe o vídeo de hoje. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rogério Lucena e hoje vamos falar sobre o sono. Algo que muitas pessoas não dão a devida importância durante a sua vida, mas, acima de tudo, ele tem grande relevância no que se refere às 24 horas, se refere à nossa produtividade. Uma coisa muito importante, e a literatura é muito clara em relação a isso: comer, dormir e ser produtivo passa obrigatoriamente por qualidade em cada uma dessas áreas. Por isso, hoje eu trouxe para vocês 6 fatos que vão, se forem respeitados, se forem seguidos, vão mudar a qualidade de produtividade sua e, acima de tudo, a qualidade de sono que você tem. Vamos aos fatos e acompanhe o que a gente tem para falar. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, como é esse ciclo do sono nas nossas 24 horas, né? Vamos acompanhar o vídeo a seguir. O ciclo de privação do sono e a produtividade segue o seguinte princípio. Existe um déficit crônico de sono, algo que é a falta do sono e a consistência reduzida desse sono, né? Automaticamente, esse déficit vai somando-se, vai cronificando, que caminha para uma queda de produtividade. Toda pessoa que vai acumulando uma deficiência na qualidade do seu sono começa a apresentar uma queda da produtividade. A produtividade diminui devido à falta de foco e à disponibilidade energética para a execução das tarefas. O aumento dos níveis do hormônio cortisol acabam aumentando o estresse, exageradamente em função dos efeitos da privação do sono. Com essa consequência, o prejuízo da memória vai ficar muito perceptível. A capacidade de lembrar e aprender é afetada. Então, a nossa capacidade de recrutar informações no nosso sistema nervoso e, ao mesmo tempo, adquirir novas informações fica deficitária. E, com isso, acaba afetando o que é conhecido com o termo de plasticidade sináptica, que é a comunicação cerebral entre um neurônio e outro neurônio, algo que é prejudicado e automaticamente afeta o processo de aprendizagem e a adaptação à aprendizagem. Então, olhando para esse ciclo de privação do sono e produtividade, a gente observa que entra num modo de repetição acumulativa. Quanto mais sono for privado, isso é, quanto menor for a sua qualidade do sono, o processo de produtividade e o ciclo repetitivo de liberação hormonal estressora e dificuldade na capacidade de plasticidade neural e aprendizagem vai ficar afetada. Por isso, eu trouxe hoje 6 fatos que vão ser alertas, que vão ser colaboradores para que nós possamos melhorar a nossa qualidade do sono e, por consequência, melhorar a nossa produtividade. A produtividade em tudo aquilo que nós façamos. Esses fatos aos quais eu vou me referir, eles são de suma importância e já são comprovados cientificamente que, se uma vez respeitados, vão melhorar a qualidade do nosso sono e, por consequência, a produtividade. O primeiro fato, ele fala em relação ao horário fixo para dormir. Tenha um horário fixo para dormir. E isso é muito importante. Estudos mostram que a consistência no sono regula a secreção de algumas substâncias neurais, como a melatonina, o cortisol e a temperatura corporal, favorecendo o início e manutenção do sono. Isso é relatado em alguns estudos, em algo que é muito observado. Verifiquem comigo aqui essa imagem que nos mostra como esse ciclo é respeitado. A rotina do sono, ela segue alguns padrões muito bem estabelecidos, como estabelecer um horário certo para dormir,
Manter horários regulares de dormir e acordar é de suma importância para regular esse mecanismo. Além disso, esse processo acaba por ajustar os níveis do neurotransmissor melatonina, que é utilizado pelo corpo na qualidade, na melhoria do sono. E com essa ação, isso acaba regulando o nível do hormônio estressor, do cortisol, equilibrando os níveis de cortisol e reduzindo o nível de estresse corporal. Desta forma, a temperatura corporal diminui. Mantendo uma rotina regular, a temperatura corporal diminui, algo que facilita o sono. E com isso, a melhora o início e a manutenção do sono, atingindo um sono mais profundo e contínuo. Algo que foi pesquisado, algo que foi estudado, certo? Na área médica, voltada especificamente à qualidade do sono. Então, a Academia Americana do Sono, da área da medicina, que estuda essa área, verificou se for obedecido um horário pré-estabelecido para dormir, algo especificamente como determinar diariamente um horário de ir para a cama e seguir alguns passos, isso é de suma importância para restabelecer, para regular essa rotina do sono. O segundo item, ele fala especificamente sobre a luminosidade, né? Então, evite luz à noite. O que é essa luz azul que pode nos atrapalhar, que os equipamentos eletrônicos possuem? Equipamentos como celulares, computadores, lâmpadas de LED possuem um comprimento de onda que varia de 460 a 480 nanômetros, exatamente a faixa que inibe a produção da melatonina, o hormônio indutor do sono. Essa inibição ocorre porque a luz azul atinge a retina e envia sinais a uma área do cérebro chamado núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que interpreta a presença de luz como dia, atrasando o início do ciclo circadiano noturno e, portanto, reduzindo a sonolência natural. Evidências científicas desse impacto foi detectada num estudo realizado em 2015, onde demonstrou que pessoas que leram e-books com retroiluminados, aqueles e-books que a gente leva para a cama à noite, tiveram o início do sono atrasado em cerca de 1h30. Reduziram a fase REM do sono e os níveis de alertas aumentados no início da noite geraram redução na atenção no dia seguinte. A pergunta talvez seja, como contornar? Então, como contornar esse problema? Uma das iniciativas é tirar esses aparelhos do quarto, né? Não levá-los para o quarto, deixar de utilizar equipamentos com essas características antes de dormir. E isso com certeza vai melhorar a qualidade do sono. Esse foi o segundo fato. E antes de nós caminharmos olhando o próximo fato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, deixasse o seu joinha, faça o seu comentário aqui no canal, para que a gente possa entender se os vídeos realmente estão atingindo a sua necessidade, porque eles são feitos para você, com o intuito de você poder entender e ganhar conhecimento. Vamos para o terceiro fato. O terceiro fato, ele relata sobre pegar a luz do sol da manhã. Luz do sol da manhã? O que isso tem a ver? Vamos entender com relação a isso. O ciclo circadiano, ele sofre uma interferência significativa no que se refere à luz durante o dia. E isso é muito importante para que a gente possa entender. Acompanhe comigo essa imagem. Quando eu observo o que acontece, eu vejo o primeiro item ali, a exposição à luz solar. A luz solar matinal, ela aumenta naturalmente os níveis de cortisol no início do dia, o que desperta o organismo e melhora o foco, porque o hormônio cortisol foi feito para despertar e preparar o corpo para mais uma atividade. Então, com isso, o aumento do nível de cortisol desperta o corpo e o foco é crescido. Na sequência, a produção de serotonina é aumentada, melhorando o humor e o nosso foco.
Então, esse neurotransmissor que regula o humor e o bem-estar e o foco das pessoas é aumentado em virtude da presença da luz solar. À medida que vai caminhando o dia, a gente tem alterações da luz solar. E a alteração da luz solar passa diretamente por uma transformação da serotonina. Ao final do dia, a serotonina é convertida em melatonina, o hormônio indutor do sono. Ou seja, sem luz solar de manhã, seu corpo não sabe quando dormir à noite. Já a melatonina, quando convertida, ela vai ser um hormônio neuroendócrino produzido principalmente pela glândula pineal, localizada lá no sistema nervoso, e a principal função desse neurohormônio é regular o ritmo das 24 horas, isto é, o ritmo biológico do sono e da vigília, em resposta à luz e à escuridão. E vejam, na sequência, após acordar, depois de um longo e agradável período de sono, a gente tem a presença da luz solar e o ciclo novamente se repete. Então, novamente, eu vou ter a presença da luz solar, eu vou ter o hormônio cortisol nos acordando, preparando o corpo, serotonina sendo liberada, o estado de foco e humor aumentado. No final da noite, novamente, vejam, nós somos seres que vivemos em repetição por ciclos. E se nós respeitarmos esses ciclos, a nossa qualidade de produtividade melhora, a nossa qualidade de produtividade aumenta. Talvez você esteja pensando, e se eu não tiver a melatonina? Acompanhe comigo a imagem. O déficit de produção de melatonina produz dificuldade de indução e manutenção do sono. Ele desregula o eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, que está envolvido na liberação do hormônio estressor, do hormônio cortisol. Ele também gera déficit de atenção e concentração e memória durante o dia. Além disso, a alteração nas fases do sono, REM e o non-REM, são percebidas e automaticamente a minha produtividade declina. Redução de resposta imune. Vejam, o sistema imunológico fica deficitário. Aumenta o estresse oxidativo. Algo muito preocupante quando se pensa em infecções, em inflamações de forma cronificada. Bem, já deu para notar que a melatonina é uma substância, um neurohormônio, um neurotransmissor liberado no corpo com uma finalidade muito clara de melhorar a qualidade do nosso sono. Só que tem o quarto fato que as pessoas muitas vezes não dão a devida atenção. O quarto fato está relacionado a tomar café. Tomar café, será que realmente tem interferência? Por que será que isso importa? A cafeína, ela é uma xantina psicoestimulante presente no café, nos chás, nos refrigerantes, em energéticos e até em alguns analgésicos. Ela atua no sistema nervoso central como antagonista competitivo dos receptores de adenosina. Rogério, o que você quis dizer com isso? A adenosina é uma molécula que se acumula no cérebro ao longo do dia e promove sonolência fisiológica. Ela sinaliza ao corpo que está na hora de descansar. A cafeína, ela bloqueia essa sinalização da adenosina, mas não remove a necessidade de dormir, apenas mascara o cansaço. De acordo com uma pesquisa feita pelo Jornal de Medicina e Sono, a meia-vida da cafeína varia de 5 a 6 horas. Ou seja, se você toma café às 14 horas, ainda pode ter cafeína ativa no cérebro às 20 ou 21 horas, prejudicando a indução do sono. O estímulo prolongado à noite, de você não conseguir dormir, mesmo tentando dormir, vai gerar danos aonde a redução de atingir fases do sono ficam afetadas. E isso é um problema muito sério. Recomendações sobre isso é evitar esse tipo de bebidas. Então, se você evitar tomar cafeína, bebidas à base de cafeína, seria muito importante tomar alguns chás. Para aqueles que gostam de chá, talvez seja relaxante, seja algo mais útil. A literatura fala que evitar café, chá preto, chá mate, refrigerante, chocolate a partir das 14 horas parece ser algo útil.
E bebidas calmantes como chá de camomila, cidreira, passiflora ou um copo de leite morno, para algumas pessoas é bastante útil. E se você tem uma alta sensibilidade à cafeína, talvez seja melhor interromper de forma precoce, isso é, algumas horas antes, por volta talvez do meio-dia, não tomar mais café. Mas isso vai de hábito e tendência. Uma coisa é certa, todos os fatos falados até aqui têm comprovação científica e realmente eles geram interferência. Se a qualidade do seu sono tem sido prejudicada, talvez você possa adquirir alguma dessas mudanças para produzir alterações. O nosso quinto item mexe diretamente com a prática regular da atividade física, mas não só com a prática regular da atividade física, com o horário de praticar a atividade física. Será que faz diferença? Eu creio que sim. Existem fundamentos científicos dizendo que a prática de atividade física está associada à melhoria da qualidade do sono, por meio de diversos mecanismos fisiológicos, principalmente pelo chamado aumento da pressão homeostática do sono. Isso já é algo já sabido e algo já estudado. Essa pressão homeostática do sono é um dos principais mecanismos que regula o sono, segundo uma teoria, a teoria dos dois processos, que envolve a necessidade fisiológica de dormir, isso é, quanto mais tempo você passa acordado, maior fica a pressão para dormir, assim como o processo do ciclo circadiano, que é o ciclo das 24 horas, que está relacionado obrigatoriamente de um controle lá no hipotálamo, algo já falado para vocês, que acaba influenciando o estado de alerta e o estado de sonolência. Isso quer dizer, ao elevar o gasto energético, quando eu faço atividade física e gero microlesões, o corpo entra num estado maior de necessidade de recuperar, favorecendo o sono profundo. Entretanto, o tipo do exercício, o horário da execução do exercício, a frequência, a intensidade, isso faz toda a diferença. Mas eu não quero, nesse momento, nesse vídeo, entrar especificamente nesse assunto. Isso é um tema bastante relevante que vai ser discutido em um outro vídeo que eu irei fazer para vocês. Pois bem, até aqui nós vimos 5 fatos que cientificamente são comprovados, que cientificamente já foram testados e a qualidade do sono é afetada quando eu mexo nessas áreas específicas. Ter uma rotina para dormir parece algo relevante. Evitar luz azul na hora de dormir parece algo importante. Ter especificamente a remoção de bebidas à base de cafeína da sua dieta parece ser algo que chama a atenção. Tomar sol no sol da manhã ajuda a qualidade da liberação endócrina e fazer atividade física no horário certo são fatores que se somam na qualidade do sono. E agora, o sexto item é uma técnica que eu, estudando alguns artigos, verifiquei a presença dela. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa técnica, especificamente sobre essa ideia que está por trás. Mas antes disso, vamos ver como é essa dança hormonal, como acontece esse processo hormonal no nosso corpo. Acompanhe comigo na tela o que acontece com o ritmo de liberação hormonal durante as 24 horas. Por volta das 6 às 9 horas da manhã, que é o horário de despertar, o pico do hormônio cortisol está presente, porque ele é um hormônio envolvido com o acordar. Por volta das 10 às 19 horas, o horário sugerido para a atividade física aumenta os níveis do hormônio adrenalina e noradrenalina. Por volta de meio-dia a 14 horas, o almoço inicia um processo de sonolência leve no nosso organismo. Em torno das 20 às 22 horas, começa o relaxamento e o aumento da melatonina. Por volta das 22 horas e meia-noite ou 0 hora, o sono profundo está presente e o aumento do hormônio do crescimento está em grande quantidade sendo liberada. Da meia-noite às 2 da manhã, a ativação, acontece um processo de ativação neural chamado glinfática, que é a limpeza do sistema nervoso e a remoção de substâncias que foram liberadas durante o processo, algo que melhora a qualidade neural e a consolidação da memória. Por volta das 2 da manhã até as 4, o sono REM e a regulação emocional estão a todo vapor ajustando o sistema nervoso. E por volta de 4 às 6 da manhã,
o corpo já está novamente se preparando para despertar. Vejam, nesse ciclo que eu coloquei para vocês, ele estabelece uma qualidade pré-existente no nosso corpo. E o que nós fazemos normalmente? Nós bagunçamos isso. Nós vamos dormir fora de um horário pré-estabelecido. Nós acordamos antes de um horário pré-estabelecido por N motivos. Nós bagunçamos esse ciclo hormonal. Um dia, uma semana, um mês, em algumas profissões durante 30 anos, com turnos que vão sendo trocados. Então, essa qualidade do sono, ela é afetada. Então, já que eu não consigo mudar, por vezes, o meu trabalho, aquilo que mexe nos meus anos trabalhando, talvez usar uma técnica seja interessante. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a técnica 10, 3, 2, 1, 0. Mas o que é isso, Rogério? Acompanhe comigo. Essa técnica, ela basicamente passa por algumas características que eu quero chamar a atenção. A primeira delas é que eu preciso 10 horas antes de dormir evitar a cafeína. Lembra? A cafeína tem uma meia-vida média de 5 a 6 horas e age como antagonista do receptor de adenosina, algo já falado para vocês, atrasando a sonolência. Então é muito importante que eu, 10 horas antes, remova a cafeína. E quando eu olho, 3 horas antes de dormir, se eu parar de comer, isso acaba me ajudando com relação à digestão e à secreção hormonal. Parar de comer 3 horas antes, a digestão ativa o sistema nervoso simpático e aumenta a temperatura corporal, algo que vai dificultar na indução do sono profundo e evita também a melhora na secreção de alguns hormônios. Então, se eu parar 3 horas antes de comer, antes do período de dormir, eu vou evitar refluxo esofágico e eu vou favorecer a liberação do hormônio GH, o hormônio reparador, o hormônio construtor do nosso corpo. E se eu ficar agora 2 horas antes de dormir, desacelerar a minha mente para aumentar a melatonina, essa estratégia evitando atividades intelectualmente exigentes, trabalho, discussões, alguns estímulos emocionais intensos, e isso reduz os níveis das catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, algo que permite o aumento da liberação da melatonina no corpo. A liberação da melatonina no corpo nos auxilia no processo de começar a dormir. E o item 1 hora antes de dormir desconecta o nosso corpo. Você lembra que a luz azul inibe o núcleo supraquiasmático e reduz a secreção de melatonina lá na glândula pineal? Então, se eu não levar para a cama celulares, se eu não ligar TV, se eu não estiver com computador ou tablet, isso vai favorecer uma qualidade fundamental no meu corpo. E por último, não menos importante, nós devemos dormir. Isso é, dormir sem distrações para um melhor descanso. Vejam que a técnica 10, 3, 2, 1, 0 está diretamente relacionada a isso, a qualidade da preparação do sono. Podemos chamar isso de higiene do sono, né? Então, 10 horas tirando substâncias à base de cafeína. 3 horas preparando o meu corpo no que se refere a remover qualquer tipo de alimento nesse período antecedendo dormir, para que a digestão não seja algo pesado, para que a temperatura do corpo não aumente, para que eu evite refluxo. 2 horas antes de dormir é fundamental a gente desacelerar, tirar aquelas preocupações, aquelas atividades que nos tiram o foco e muitas vezes nós emendamos de um dia para uma noite e vice-versa. 1 hora antes, não levar telas azuis para a cama, não ligar televisão, deixar um ambiente adequado e o fator 0 é poder ter uma qualidade de sono dormindo. Bem, se todos esses itens que foram falados nesse vídeo, se todos esses itens eles conversaram com você pôde fazer uma reflexão de como é o seu ciclo de sono,
como é a qualidade da preparação do seu sono. Algo muito em moda é a higiene do sono. Cama adequada, temperatura ideal, sistema digestório não cheio de alimento, cafeína um bom tempo antes, sem a presença de telas azuis. Isso é fundamental para a sua qualidade de sono. Pode ter certeza que a sua produtividade vai aumentar. Bem, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, comenta no canal, que ficaremos muito felizes em entender o que você está achando. Um forte abraço e Deus abençoe.